Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. E convidar os irmãos para junto lermos o texto. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Vamos ler juntos? A palavra de Deus diz assim: As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lar na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos, e vos cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, que o povo que resgataste com teu grande poder, com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por tua graça e por tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado por tua palavra. Obrigado pelo alimento espiritual que o Senhor Deus tem nos concedido todos os dias, pela a inspiração do teu Espírito. Obrigado pela revelação do Senhor, pelo cuidado que o Senhor Deus tem conosco e nos dá a providência de como devemos viver, de como devemos adorar, de como devemos servir ao Senhor e glorificar o teu nome. Obrigado por tua santa palavra. Pai Santo, nós reconhecemos diante do Senhor
E sem o teu Espírito, sem a instrução devida do Senhor, nós não iremos entender aquilo que o Senhor Deus quer nos falar e de maneira alguma poderemos aplicar isso em nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, nós rogamos nesse momento que o Senhor venha com o teu Espírito sobre nossas vidas. Nos faça entender e aplicar essas palavras, essas verdades, Senhor Deus, à nossa vida diária, em nossa família, Pai. Fica conosco, Senhor, nos dirige, nos conduza e fale ao nosso coração. É no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós pedimos ao Senhor. Amém. Irmãos, queria falar rapidamente sobre o contexto, né, do livro de Neemias. Então, o que é narrado, a proposta, né, do livro de Neemias é relatar a restauração dos muros de Jerusalém. Muros esses que foram derrubados, queimados, frutos da desobediência do povo. Então, quando a gente pensa em restauração, em reconstrução, nós pensamos em algo que em algum momento estava de pé, estava armado, só que agora está em ruínas. E se a gente pensa que aquilo que estava de pé, que agora está quebrado, nós pensamos no motivo que levou aos muros de Jerusalém estarem daquilo que Anani fala, queimados e as suas portas queimadas. O resultado disso é a desobediência do povo. Como nós lemos nos textos anteriores, durante a direção, nós vimos que Deus chamou um povo, escolheu um povo, lhe deu diretrizes, lhe deu estatutos, ordens e a lei para que eles o cumprissem. E debaixo dessa obediência, o Senhor iria os abençoando à medida que eles iam colocando a sua fé, a sua confiança no Senhor e submetendo a sua palavra. Mas do mesmo modo que o Senhor Deus ordenou que haveria bênção sobre eles mediante a obediência à sua lei, Ele também disse que haveria maldição para aqueles que desobedecessem. E durante a história, após a conquista da Terra Prometida, nós vimos o levantamento dos reis de Israel, por meio dos juízes, por meio dos profetas, por meio dos reis de Israel, e o povo em desobediência ao Senhor. E o Senhor, previamente advertido por meio da sua palavra ao povo, Ele não escondeu aquilo que viria sobre o povo se eles não continuassem a submeter a Ele, não desobedecessem a sua palavra, a sua lei. Nós vimos durante a história, então, que Deus usa o governo que cresceu naquele mundo antigo, que era o governo babilônico, para ir contra o governo de Israel. E é subjugado e é levado cativo para a Babilônia. Nós observamos isso na história. E isso, meus irmãos, é fruto da desobediência do povo. A idolatria, que era o principal doença do povo naqueles dias, Deus precisava tratar, curar aquela enfermidade que estava arraigada no coração do povo, a idolatria. Então o povo é levado para o cativeiro babilônico e por 70 anos, como diz a profecia de Jeremias, passa sobre aquele governo e ainda na Babilônia sobre o Império Medo-Persa, que subjuga o Império Babilônico. E após os 70 anos, então, a promessa de retornar à Terra Prometida. E nós vimos nos relatos de Esdras que o povo começa a retornar para a terra de Jerusalém, a primeira leva com o sumo sacerdote Zorobabel para reconstruir
o templo de Jerusalém que estava derrubado por causa da desobediência do povo. E uma segunda leva retorna do cativeiro para Jerusalém pela liderança de Esdras, para restaurar a palavra no coração daquele povo, para ensinar, para instruir. E agora a gente, olhando para o primeiro capítulo de Neemias, nós nos encontramos aqui nessa história. A terceira leva de pessoas que estão retornando do cativeiro babilônico para Jerusalém, para reconstruir agora os muros de Jerusalém, é sob a liderança de Neemias. No capítulo 1, nós observamos o chamado de Neemias, de como Deus usa a vida daquele homem que se colocou à disposição de Deus para servi-lo na obra da reconstrução dos muros de Jerusalém. Muros esses que estavam quebrados e as suas portas queimadas por causa da desobediência do povo. Como nós vimos no último versículo do capítulo 1, Neemias era um copeiro do rei. Muito provavelmente Neemias não tinha visto com seus próprios olhos a cidade de Jerusalém. Provavelmente Neemias teria nascido no cativeiro e o que ele conhecia a respeito de Jerusalém era aquilo que os seus pais, os seus antepassados falavam a respeito de Jerusalém, do Deus que ele cria. E quando uma caravana volta de Jerusalém para a Babilônia, para a cidadela de Suzã, e ele tem contato com essas pessoas, e ele então faz uma pergunta: como que estão as coisas lá? Como que passa as pessoas que estão lá? Então, a partir de um momento que alguém faz uma pergunta intencional, não é simplesmente uma pergunta de saber, você está bem? Como muitas vezes nós perguntamos das pessoas, mas às vezes nós não estamos interessados em saber como ela está mesmo. Nós não iremos nos dispor a ajudá-la, a servi-la, a cuidá-la. Nós simplesmente fazemos por ocasião. Nós percebemos que Neemias não só pergunta com o sentido formal, mas ele pergunta com o intuito de ajudar. E após receber a notícia de que os muros estavam quebrados, e estavam mesmo, ainda permaneciam quebrados, em ruínas, e as portas ainda continuavam em destroços, queimadas, e que nada havia acontecido, nenhuma tentativa havia acontecido ainda de se restaurar a segurança de Israel. E ele recebe aquela informação e aquela informação entra no seu coração. Como alguém que ama alguém quando sabe da notícia que essa pessoa está passando. E ele se entristece. E ele ora ao Senhor. E ele jejua ao Senhor. A partir daquele momento, Neemias está se colocando à disposição de Deus para uma grande obra. Para a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. A partir de uma pergunta intencional. E ele recebe as informações e isso entra no coração dele como se fosse ele mesmo estando lá. Passando miséria, as suas casas que não tinham mais segurança. O povo vivia em vergonha, em vexame. E agora ele se coloca à disposição do Senhor. E jejua e ora. Eu queria ver com os irmãos alguns princípios da oração de Neemias. O texto fala que ele jejuou e orou por alguns dias.
No capítulo 1 e nos outros capítulos, o texto não vai nos revelar como foi o jejum de Neemias, mas vai falar como foi a oração de Neemias. E a gente sabe que essa oração e os princípios que nós vamos ver hoje dessa oração de Neemias estavam acompanhados do jejum. E é uma oração que tem como fundamento, como propósito, a restauração dos muros de Jerusalém. Apesar de, olhando para a história e vendo o que aconteceu, e essa oração sendo aplicada como objetivo de Deus a agir para que os muros fossem reconstruídos, os princípios que nós aprendemos na oração de Neemias podem e devem ser aplicados em todas as áreas de nossas vidas que estão precisando ser revitalizadas, restauradas. Fruto de desobediência, fruto de um mau relacionamento, fruto de um mau entendimento das coisas de Deus, da aplicação de Deus. Meus irmãos, se tem uma resposta para toda a adversidade, todo o problema, toda a confusão que há em nossas vidas, a resposta disso é o pecado. Não como alguma doutrina pode dizer que se você está passando por alguma dificuldade, você tem pecado, você tem que se arrepender, que a partir do momento que você se arrepender e confessar, aquele mal vai sair sobre a sua vida. Não é desse jeito. Nós entendemos que a fé em Jesus Cristo, ela regenera o nosso coração e nos habilita a viver eternamente. E que essa fé em Cristo Jesus nos faz desfrutar de toda a alegria, de todo o privilégio que temos de servir ao Senhor, de amar ao Senhor, de estar em comunhão com os irmãos, de servir ao Senhor nas mais diversas formas nesta vida. Mas nós cremos também que o fruto do pecado ainda está em nós. E que todos os males, todas as consequências ruins que acontecem, não só na nossa vida em particular, mas ao nosso redor, no mundo inteiro, é consequência, é resultado do pecado, da queda do homem, da desobediência, da afronta do homem a Deus. E esse pecado assola a nossa família, assola a igreja, assola a sociedade e destrói mesmo, quebra, queima. Então, apesar de nós iremos ver que aquilo que Neemias tinha em mente era a restauração dos muros de Jerusalém, os princípios aqui devem ser aplicados e podem ser aplicados em todas as áreas de nossas vidas que o pecado tem destruído. Nós vamos meditar sobre o tema a oração como o princípio, como o pontapé inicial para a restauração. Se você quer que algo seja restaurado, se o seu anseio é que a família, o relacionamento, coisas que foram quebradas, amassadas por alguma coisa que o pecado interferiu, o primeiro passo, a primeira atitude que eu e você devemos tomar é orar. É orar por isso. E olhando para a oração de Neemias, a partir do versículo 5, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui é o princípio da adoração. No versículo 5, a palavra de Deus diz: E diz: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança
e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. A primeira coisa que deve conter na nossa comunicação com o Deus dos céus é adoração. É se colocar diante de Deus como alguém que é necessitado dele. Das definições para a adoração é alguém que se coloca com o rosto em terra diante daquele que é superior, daquele que é grande. Não como um ato não como uma certa formalidade, mas com o coração. É você se prostrar diante de Deus, reconhecendo que você é pequeno demais. E Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Como nós meditamos e aprendemos pela manhã, o Deus que criou todas as coisas de maneira sábia, soberana, e que sustenta e que ordena todas as coisas conforme a sua palavra. Então, orar ao Senhor não é fazer um favor para o Senhor, não é cumprir uma obrigação. É a atitude de reconhecer a cada dia que nós precisamos do Senhor. Eu costumo falar que orar é depender de Deus. Nós oramos porque nós estamos reconhecendo com todas as letras que nós não somos capazes de nada. Nós estamos orando e se dispomos a orar porque nós reconhecemos que aquele a quem está nos ouvindo é o Todo-Poderoso. E não só reconhecê-lo, mas adorá-lo, reverenciar o seu nome, glorificá-lo. E é isso que nós observamos na oração de Neemias. Ele começa louvando a Deus, adorando a Deus, magnificando o nome de Deus, ressaltando os atributos de Deus. O Deus da aliança, que guarda a aliança. O Deus que não quebra a aliança. O Deus que se mantém o mesmo. O Deus imutável. O Deus soberano. Se aproximar ao Senhor em oração, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso e enaltecer seus atributos. Esse é o primeiro princípio que nós aprendemos na oração de Neemias, com a finalidade, com o propósito de restaurar. Neemias tinha um propósito de restaurar os muros de Jerusalém. Todas as coisas que nós hoje pensamos que precisam de restaurações, nós oramos por isso. E na nossa oração deve haver adoração. Adoração. Então, irmãos, não há espaço nenhum sequer na oração para um coração soberbo, um coração prepotente, um coração que se julga capaz. Porque orar é o ato de se esvaziar-se também, é o ato de baixar a guarda, é o ato de depender. E depender, e nessa dependência, olhar para aquele a quem você é dependente. Nós somos dependentes de um Deus todo-poderoso. Nós somos dependentes de um Deus que pode todas as coisas, conforme a sua vontade. E nesse ato de depender do Senhor e olhar para aquele a quem nós dependemos, nós devemos adorá-lo, nós devemos glorificá-lo. Isso não deve faltar em nossas orações. Toda vez que
nosso coração se dispor a orar, nós devemos lembrar que nós somos dependentes do Senhor. E não esquecer que Ele é o Todo-Poderoso e que precisa ser adorado. Esse é o primeiro princípio que nós aprendemos com a oração de Neemias. Nós precisamos adorar a Deus em nossas orações. Reconhecer o quanto somos dependentes dEle. O segundo princípio que nós aprendemos na oração de Neemias, com o intuito de restaurar, é o princípio da intercessão. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Quando nós pensamos em restaurar e nós se dispomos diante do Senhor para orar para que algo seja restaurado, certamente nós demos o primeiro passo. Nem sempre as duas partes ou aquilo que você quer restaurar toma a atitude. Neemias recebe a informação, sabe da necessidade e das dificuldades dos seus irmãos em Jerusalém. Talvez eles já tivessem orado por isso, mas não com tanta vontade, não com tanto entusiasmo, não com tanta disposição no coração para se colocar diante do Senhor para fazer algo. Então, diante de algo que precisa ser restaurado, uma das partes vai ter que tomar a primeira atitude. E você vai orar não só por você, mas você vai orar pelo outro também. Você vai colocar a causa que não envolve apenas você, mas que envolve outros também. Neemias percebe que o povo precisa ser direcionado a Deus, precisa ser colocado na presença de Deus. Diante dos conflitos, diante de coisas que precisam ser restauradas, revitalizadas em nossas vidas, a maioria dessas coisas envolve relacionamentos, envolve pessoas. E nem sempre as pessoas que estão envolvidas naquilo que precisa ser curado, tratado, restaurado, se dispõem a orar. Mas você se dispôs a orar. Você entendeu que o primeiro passo para que aquilo mude, para que aquilo seja, então, reconstruído, é a oração. E você não só mantém essa relação com o Senhor, mas também apresenta a vida de outras pessoas ou de uma pessoa específica diante de Deus. É o princípio da intercessão. Você não só apresenta a vida dessa pessoa ou dessa causa de outras pessoas diante de Deus, mas também você pede para que a misericórdia do Senhor os alcance. Pedindo perdão pelos seus pecados, para que Deus mude a vida, para que Deus transforme o pensamento, para que Deus trabalhe naquele coração. Neemias então nos ensina aqui que nós precisamos não só orar por nós, mas precisamos orar uns pelos outros. E Deus nos dá esse privilégio. A oração, ela começa com um ato íntimo entre eu e Deus. Mas Deus é tão generoso que Ele nos dá o privilégio de pormos nomes de muitas pessoas em nossas orações. E especificamente, quando essas pessoas estão envolvidas em algo que precisa ser trabalhado, tratado, e nós reconhecemos que só quem trata, restaura,
cuida, muda pensamento, restaura, cuida da saúde, cuida de todas as coisas, é o nosso Deus. Então, numa oração onde o princípio, onde o objetivo é restauração, nós precisamos ter a atitude de intercessores. Mesmo que a outra parte ou as outras partes não se interessem tanto. Deus nos deu o privilégio de orar por pessoas. Deus nos deu esse privilégio. Neemias nos mostra esse princípio novamente, nos faz lembrar que nós devemos colocar diante do Senhor a vida das pessoas que estão envolvidas naquilo que precisa ser restaurado. Orar por alguém é o maior ato de amor. Você colocar a vida dessa pessoa diante de Deus, pedindo por saúde, pedindo por direcionamento em qual decisão tomar, pedindo ao Senhor que lhe dê sabedoria nas tomadas de decisões, para que Deus lhe dê graça em cuidar de algo que é novo para ela. Assim como oramos por pessoas que precisam ser salvas pelo Senhor, nós estamos fazendo muitos por ela quando nós colocamos elas diante de Deus. E principalmente, irmãos, quando essas pessoas estão envolvidas em algo que precisa ser restaurado, nós precisamos orar pelas pessoas. Nós precisamos colocar todos diante do Senhor. Esse, então, é o segundo princípio que Neemias nos ensina. Quando o objetivo da nossa oração é restaurar algo, nós devemos adorar ao Senhor, nós devemos interceder, colocar a vida, a situação que está acontecendo diante de Deus como intercessores. O terceiro princípio que Neemias nos ensina na oração que tem o objetivo de restaurar é o princípio da confissão. A parte B do versículo 6, como nós lemos, e o versículo 7 diz assim: E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. O princípio da confissão também não deve faltar em nossas orações quando o objetivo de nossas orações é restauração. Neemias sabe muito bem que o motivo de os muros de Jerusalém estarem derrubados e as suas portas queimadas, o povo em miséria, em opróbrio, em vergonha, em vexame, diante das nações que o cercavam, não era porque o exército falhou, não era porque Nabucodonosor foi mais forte e subjugou o rei de Jerusalém, não é porque falharam em estratégias de guerra, não se organizaram, não vigiaram como deveriam. Neemias sabia, e todo o povo sabia, que toda a miséria, que todo o opróbrio, que toda a vergonha e que todo o mal que estava sobre o povo de Jerusalém, naquele momento era consequência da desobediência. E o que fazer diante do reconhecimento que o que está causando mal em você, o que causou a destruição daquele relacionamento, a quebra daquele vínculo, a família não estar bem,
O que fazer diante disso? Confessar, abrir o coração ao Senhor. Neemias, então, faz confissão pelos pecados do povo e se coloca como também aquele que está transgredindo a lei de Deus, aquele que não está levando em conta as leis do Senhor. Todo o povo estava em desobediência, em algum ponto falharam, em algum ponto desobedeceram ao Senhor. Neemias de maneira nenhuma se justifica, tenta fazer algumas ponderações a respeito, Senhor, foi por causa disso que o povo tem passado por isso. Ele simplesmente se coloca diante do Senhor e reconhece que toda a miséria que o povo está passando é consequência do pecado, é consequência da desobediência. E não há, irmãos, uma outra atitude diante desse reconhecimento senão abrir o coração diante do Senhor, confessando os nossos pecados. Não há restauração de relacionamento, de família, de igreja, se nós não reconhecemos que somos falhos. Só há restauração em nossas vidas e aquilo que o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tem nos ensinado, nos ensinou e tem nos ensinado por meio da sua palavra. Nós só somos perdoados de nossos pecados e só nos é dado a promessa de perdão de pecado se nós confessarmos os nossos pecados diante dele. A salvação em Cristo Jesus não está apenas no fato de crermos em Cristo Jesus, mas cremos que os nossos pecados são perdoados nele, naquilo que ele é e naquilo que ele fez por nós. Pecados que foram perdoados, mas esses pecados que ainda estão no nosso coração causam destruições ainda. E ao reconhecer as mazelas desse pecado que ainda está no nosso coração, no coração dos irmãos, no coração de outras pessoas que não conhecem o Senhor, a atitude é confessar. É reconhecer que o motivo da quebra, da desarmonia que existe é o pecado. E se é o pecado, eu vou confessar diante do Senhor. Não tem como haver restauração, reconciliação, se não haver quebrantamento, se não haver reconhecimento do erro. Neemias então nos ensina, talvez esse seja o principal, o princípio, o cerne da oração de Neemias, a confissão, o reconhecimento de que toda a miséria, de todo o mal que o povo agora está enfrentando, mesmo depois dos 70 anos, onde o povo já estava liberado para voltar para Jerusalém, mas a situação do povo não era nada fácil, não era nada bom. Então, irmãos, diante do problema, diante de algo que não está bem, seja nos relacionamentos, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, você deve orar, nós devemos orar, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo os nossos erros, entendendo que certa falha aconteceu porque eu agi de maneira errada, eu pensei de maneira errada, eu falei de maneira errada, eu me comportei de maneira errada, tudo isso é culpa minha. Neemias então confessa ao Senhor todos os seus pecados, reconhecendo que tudo aquilo que eles estavam passando era consequência da desobediência da lei do Senhor. O povo não estava mais atento à vontade do Senhor.
E essa confissão, ela vem depois do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados. E a partir desse reconhecimento que todo mal que há sobre nós, que toda dificuldade que temos é consequência do pecado, é consequência dos meus pecados, eu confesso ao Senhor, eu abro meu coração ao Senhor, crendo que Ele é poderoso para perdoar, para me purificar de toda injustiça. E o processo de restauração vai acontecendo. Não apenas de muros, não apenas de casas, não apenas de estruturas físicas, mas sobretudo, mas principalmente de vidas. De vidas. O Senhor Deus está muito mais preocupado e o interesse dele é muito mais com pessoas do que com estruturas. Mas o que está registrado na história está registrado para o nosso ensino. No Antigo Testamento, o Templo de Jerusalém representava a presença de Deus. Os muros de Jerusalém representavam a segurança, a beleza, a força do povo. E aquilo que o povo tinha de mais orgulho, que era a força, que era andar segundo a vontade do Senhor, segundo o poder do Senhor, não existia mais. Mas muito mais preocupado com a estrutura física que cercava Jerusalém, Deus se preocupa até hoje com pessoas. E tudo aquilo que precisa ser restaurado em nossas vidas precisa passar pelo caminho do quebrantamento, do entendimento que tudo isso foi causado pelo pecado, do arrependimento e da confissão desse pecado diante de Deus, que é poderoso para perdoar. Quarto e último princípio que nós aprendemos na oração de Neemias está no versículo 10 e 11. Mas vamos ler o versículos de 8 a 11. Diz assim: Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Na oração de Neemias, que tem como objetivo restaurar, ele nos ensina o princípio da adoração, o princípio da intercessão, o princípio da confissão. E agora ele nos ensina o princípio da petição. Só que esse pedir, irmãos, diante do Senhor, para que Deus restaure, não é segundo a nossa vontade. É segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Nos versículos 8 e 9, Neemias
ora não para que Deus se lembre de alguma coisa, mas ele está apoiando a oração dele na palavra de Deus, naquilo que ele mesmo revelou ao seu servo Moisés, quando ainda no deserto estavam caminhando a terra, em rumo à terra prometida. Lembra-te das palavras que disse. É segundo essa palavra que eu estou prostrado diante do Senhor. É segundo essa promessa que o Senhor Deus fez ao teu povo, por intermédio do teu servo Moisés. É sustentado, é baseado nessa promessa que eu rogo ao Senhor que estejam atentos à nossa oração, que seus olhos estejam abertos, os seus ouvidos atentos à oração dos teus servos. As nossas orações, irmãos, a nossa disposição em se colocar diante do Senhor para orar, para que algo seja restaurado em nós, em nossa família, em nossa igreja, deve estar fundamentado na palavra de Deus. O que vai justificar o nosso ingresso e a nossa permanência nessa diligência por orar, por restauração, é confiar que esse ato está fundamentado, está legitimizado na palavra de Deus. Nós não estamos fazendo isso simplesmente por uma questão de obrigação, como parte da vida cristã. Nós estamos fazendo isso porque Deus nos orienta, Deus nos dá o privilégio que, diante das dificuldades, das dificuldades que temos passado em nossas vidas, nós temos o privilégio de orar. E nós oramos porque Ele nos instrui a orar, Ele nos abre essa oportunidade para orar. E vai nos fazer perseverar nessa disposição e continuar orando. Nós temos, às vezes, muito entusiasmo no início do propósito de oração. Mas falta-nos persistência, falta-nos forças para continuar nessa disposição de orar. Muitas vezes nós somos pegos não orando mais por coisas que nós víamos do passado como propósitos de oração. Não oramos mais por aquela pessoa que desejamos que Deus transforme o coração. Nós não temos mais orado, ou não com tanta intensidade e submissão ao Senhor, por aquela causa, por aquele objetivo, por aquele crescimento. Porque nós esquecemos ao decorrer da nossa prática da oração o que nós estamos fazendo. Que objetivo tem isso? Nós devemos começar na nossa disposição em orar ao Senhor, sabendo que essa prática é um meio de graça que Ele deixou para que possamos fazer uso dela, e um uso contínuo, com perseverança, com entusiasmo, com objetivo. Deus nos deu esse privilégio de se comunicar, de interagir com Ele por meio da oração. E baseado nesse fundamento, nesse privilégio que temos do acesso a Deus, agora Ele pede. E Ele pede segundo a vontade de Deus. Porque agora eles têm reconhecido que têm se colocado diante do Senhor. E a consequência daqueles que se colocam diante do Senhor em obediência, em temor, Deus restaura. Deus traz para perto, mesmo que estejam longe. Deus transforma, mesmo que esteja numa situação impossível. O resultado da obediência ao Senhor, do temor ao Senhor, é a restauração.
Deus vai fazer a restauração, Deus vai fazer a revitalização de todas as coisas que nós temos colocado diante dele, a partir do momento que nós não só adoramos, intercedemos, confessamos os nossos pecados, mas também possamos ter uma atitude de obediência, de temor. É a partir de agora, é a partir de em diante, eu vou temer ao Senhor, amar ao Senhor, servir ao Senhor, para que a gente não fique naquele ciclo de obedecer ao Senhor, desobedecer ao Senhor, obedecer ao Senhor, buscar a presença do Senhor, alcançar algo e desobedecer ao Senhor. Algo cíclico que nós observamos no Antigo Testamento com o povo. É uma atitude de se colocar diante do Senhor, confessando aquele pecado, pedindo ao Senhor que Ele nos restaure, nos liberte daquilo e tendo a disposição para continuar em obediência, continuar perto de Deus, continuar em submissão e temor ao Senhor. E tudo isso, os irmãos, Deus vai restaurar, segundo a sua vontade, tudo aquilo que nós temos colocado diante dele. Não há nada, absolutamente nada, que Deus não possa restaurar. Mas ele tem nos ensinado, para que isso seja restaurado, nós temos que tomar a atitude de orar. Orar adorando. Orar envolvendo pessoas que estão envolvidas nisso. Colocando a vida delas diante do Senhor. Confessando e reconhecendo que o motivo de toda a ruína é consequência do pecado. Meu, dela, de alguém, não importa, é consequência de pecado. Se foi meu, eu devo reconhecer isso, pedir perdão ao Senhor, me colocar à disposição do Senhor. E não só isso, pedir ao Senhor que restaure e ter uma disposição para continuar uma vida de obediência. Que o Senhor Deus nos ajude a usar esse precioso meio de graça, que é a oração, como ferramenta na restauração de tudo aquilo que precisa ser restaurado em nossas vidas. Tudo aquilo que o pecado, de alguma forma, tem destruído, tem trazido consequências, mazelas. A oração ao Senhor, na dependência do Senhor, no temor do Senhor, é capaz de restaurar todas as coisas. Amém? Vamos orar, irmãos. Curve suas cabeças. Seja um momento de oração ao Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por este momento diante do Senhor. Obrigado por tua palavra. Obrigado pelo cuidado, pelo amor que o Senhor Deus tem conosco. Por tudo aquilo que o Senhor Deus tem nos instruído por meio dela. Por todos os ensinamentos e por todo o cuidado que temos percebido no Senhor por meio da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por este momento nós nos fazer lembrar privilégio que temos, Senhor Deus, da comunicação com o Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoe, Pai Santo, os nossos pecados. Perdoe, Senhor Deus, todas as vezes, Senhor Deus, que temos negligenciado a comunicação, o relacionamento com o Senhor. Tu que sonda o nosso coração, sabe de todas as dificuldades que temos passado. Sabe, Senhor Deus, de todas as sequelas, Pai Santo, que o pecado tem trazido ao nosso coração, à nossa vida. Nós queremos, Senhor Deus, rogar pelo teu perdão. Crendo, Senhor Deus, que o Senhor é poderoso em Cristo Jesus para perdoar todos os nossos pecados. Ó Senhor, nós queremos, Senhor, ser restaurados pelo Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, ser reconstruídos a cada dia, à medida que
O pecado, Senhor Deus, assola nossas vidas. Nós queremos ser restaurados. Nós queremos, Senhor Deus, ser levantados novamente. Ó Pai, nos ajude, Senhor Deus, a fazer uso da oração para que nossas vidas sejam restauradas a cada dia. Nos ajude, Senhor Deus, a adorar ao Senhor, a conhecer os seus atributos, a adorar ao Senhor, a glorificar ao Senhor por tudo que Tu és, por tudo que Tu fez, por todas as Tuas promessas, por tudo aquilo que o Senhor Deus há de fazer em nossas vidas. Nos dar, Pai, um coração grato, humilde, adorador ao Senhor. Nos faz, Senhor Deus, amar as pessoas a ponto de orar por elas, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, esse fogo do nosso coração, de se compadecer dos outros, de amar elas, de orar por elas, de apresentar a vida, a causa diante do Senhor, Pai. Nos ajude a amar, nos ajude a orar. Pai Santo, nós colocamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor, para que o Senhor Deus nos dê um profundo senso de arrependimento, um profundo senso, Senhor Deus, de pecado em nossas vidas por meio da ação do Teu Espírito. Nos ajude, Senhor Deus, a se entristecer por causa dos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor Deus, a chorar pelos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor Deus, a abrir o coração diante do Senhor, confessando os nossos pecados. Reconhecendo, Pai, que todas as dificuldades, que todas as mazelas e que todas as coisas ruins que estão ao nosso redor e no nosso próprio coração é consequência do pecado. Ó Senhor, nos ajude, Senhor Deus, a colocar as nossas vidas diante do Senhor, para pedir ao Senhor pela restauração. Mas, Senhor Deus, nos faz também, Senhor Deus, servos obedientes, que se colocam diante do Senhor para obedecer e permanecer em obediência. Não nos faz, Senhor Deus, viver num ciclo que buscamos a Tua presença e à medida que o tempo passa, vamos nos distanciando. E quando nós percebemos as mazelas e as ruínas do pecado, nos voltamos ao Senhor. Nos mantém firmes, Senhor. Mesmo, Senhor Deus, tendo a consciência que nós iremos pecar, iremos falhar. Não nos deixe, Senhor Deus, estar longe do Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus, caminhar longe do Senhor. Santifica o nosso coração. Muda o nosso coração. E agora, Senhor Deus, de maneira especial, nós colocamos diante do Senhor todas as coisas, Pai, que nós entendemos que precisam ser restauradas. Venha com Tua graça, venha com o Teu poder sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos relacionamentos, sobre a igreja do Senhor. E tudo aquilo, Senhor Deus, que precisa ser tratado, que precisa, Senhor Deus, ser reconciliado, precisa ser ajustado, colocado no seu devido lugar, que a mão do Senhor possa estar operando em nossas vidas, que o Senhor possa também estar nos dando a disposição para perseverar em oração por estas causas a cada dia. Faça, Senhor Deus, a Tua vontade em nossas vidas. Faça que possamos desfrutar e nos alegrar com a Tua vontade em nossas vidas. Ó Senhor, muito obrigado por este momento. É no nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, nosso Salvador, quem nos deu esse privilégio de estarmos aqui diante do Senhor. É no nome dEle, Pai, que nós oramos, rogando ao Senhor. Restaura a nossa vida, restaura todas as coisas, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém.